Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Acompanhe, por favor, a leitura dos versos 6 ao 9. Evangelho de Lucas, no capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Vamos orar ao Senhor? Convido-os a fecharem seus olhos mais uma vez. Senhor meu Deus, eis aqui Tua palavra, ó Pai, para ser meditada, para ser pregada, para ser anunciada e proclamada. Eis aqui o Teu povo presente nesta manhã para ela ouvir, a Te adorar e cantar louvores ao Teu nome, como nós fizemos, ó Senhor Deus. E por isso, ó Pai, minhas palavras neste momento é para que o Senhor venha a nós e estabeleça em nossos corações, ó Deus, a Tua paz, o Teu poder, a Tua misericórdia, e conduza o Teu povo que aqui congrega, ó Senhor Deus, em sempre caminhar em novidade de vida. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quantos de vocês já tiveram a experiência de ir em uma festa do qual é chique demais, e então você considerou a si mesmo como que quase que incapaz de estar lá? Ou quantos de vocês que já tiveram a experiência de ir em algum lugar que é muito culturalmente diferente, talvez um estado diferente, Nordeste ou no Sul, ou na Amazônia, ou talvez sair do país, ou ficar imaginando isso, ou conhecer a história de alguém que lá foi, se deparou com o fato de que é quase que impossível negar a si mesmo como turista? Não adianta, você pode fazer a força que quiser, as pessoas sabem. Você não consegue mudar o fato. É difícil. É difícil nos vermos como parte de algo quando tudo que somos é diferente desse algo. Se a gente vai a uma festa muito chique, a gente não sabe com que roupa que a gente vai usar, porque no fundo a gente sabe, nós não somos desse nível. Se a gente vai num restaurante muito chique de estrela Michelin, a gente pensa: eu acho que eu nem sei comer a comida que tem aqui. Se a gente for para um país diferente ou um local diferente, não adianta, a gente pode tentar ficar imitando o sotaque deles. Quem é nativo vai ouvir e saber, ele não é daqui, está tentando imitar. Não é. A gente não consegue esconder aquilo que nós somos. E por que isso acontece? Porque a gente acaba se expondo de um jeito ou de outro. Uma resposta muito simples é que isso é um tanto natural a nós. Quando a gente tenta se esconder, fica forçado. E quando a gente não tenta se esconder, acaba expondo. Não adianta. Quem é muito rico sabe que nós não somos da sua classe social. Sabe quem é da sua classe social. Os nativos sabem que nós somos turistas. Não adianta. Você pode fazer aula de inglês durante toda a sua vida. No dia que você pisar nos Estados Unidos, a pessoa vai ouvir você conversar e vai perguntar de onde você é. A gente está sempre se expondo àquilo que... Nós estamos sempre expondo aquilo que nós somos. Então, os ricos vêm, nesse caso, os nativos vêm e Deus vê. Deus vê a nossa sequidão espiritual e a nossa inutilidade.
capítulo 12, versículo 1, Jesus começa momento após momento advertendo, acusando, expondo o pecado da multidão, o pecado dos discípulos, dizendo que a multidão e os judeus como um todo são hipócritas, estão presos em avareza, e os discípulos são chamados a não caírem neste pecado da hipocrisia e da avareza, e Jesus vai falando até que chega no capítulo 13, especialmente versículo 3, versículo 5, e chama o povo ao arrependimento. E ali entra a parábola que ilustra esta condição da qual o povo de Deus precisa se lembrar o que significa ser povo de Deus. Precisa se lembrar o que significa estar em relacionamento com Deus. O texto está nos ensinando que o povo de Deus é propriedade de um Deus onisciente, justo e gracioso que espera de nós frutos. O povo de Deus é propriedade de um Deus onisciente, justo e gracioso, que espera de nós frutos. Observemos, em primeiro lugar, versículo 6, que o povo de Deus é propriedade de um Deus onisciente. Jesus começa a parábola e começa contando que certo homem continuava tendo uma figueira. Ele continuava, esse seria o sentido, tendo uma figueira plantada na sua vinha, e ele continuava tendo, essa era a ênfase, porque ele continuava procurando fruto nela e nunca achava. Essa era a rotina do homem dono da figueira. Ia, tem fruto? Não tem. Voltava. Ia, tem fruto? Não tem. Voltava. Ia, tem fruto? Não tem. Ele continuava tendo uma figueira que não tinha frutos. É interessante Jesus contar essa parábola neste momento, sobre uma figueira em especial, porque o profeta Oséias, no capítulo 9, versículo 10, disse que Israel é uma figueira. E toda a estrutura do livro do profeta Oséias é muito semelhante à estrutura de capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 13, versículo 9, aqui do Evangelho de Lucas. O profeta Oséias traz acusação, é contra idolatria, contra soberba, contra um frágil e mesquinho e miserável amor que o povo tem para com Deus, para chegar no final, numa dose de misericórdia e graça, chamar o povo ao arrependimento. Muito parecido com o que está acontecendo aqui. Então, talvez os judeus tenham pescado esse detalhe. Jesus está fazendo a mesma coisa que a gente já viu em algum lugar. E agora ele está nos chamando de figueira, exatamente como o profeta um dia nos chamou. A parábola é sobre Israel, é sobre o povo de Israel, o povo de Deus que precisa lembrar-se que é propriedade de um Deus onisciente. É propriedade. Veja que palavra importante. O homem tem uma figueira, é dele. Você não tem como mudar isso. Não somos de nós mesmos, não construímos a nós mesmos, não viemos de nós mesmos, não nascemos de nós mesmos. Quando você começa a ler Apocalipse, os 3 primeiros capítulos, é Jesus indo às suas igrejas, como sendo essas igrejas propriedade dele, e estão em suas mãos, são 7 candeeiros, é dele, pertence a ele, e ele está contra elas, ou pelo menos a maioria delas. Porque é propriedade. Não adianta. Ninguém é de si mesmo. Você não pode mudar isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que somos povo que é propriedade exclusiva de Deus. Você não pertence a si mesmo, às suas vontades, aos seus desejos, aos seus sonhos. Você pertence a um Deus. Só que o texto está dizendo que esse Deus vê tudo. Ele quer ver tudo e ele faz questão de ver tudo. Deus pacientemente está examinando esse povo. Ele vai, a figueira, e olha. Assim como
Deus estava fazendo isso em Cristo. Agora, novamente trazendo à memória Apocalipse, era o que Jesus fez com a igreja. A primeira coisa que Jesus se revela à igreja na carta a Éfeso, em Apocalipse, é: eu tenho olhos de fogo. Eu vejo tudo, está tudo exposto, como que estando nu, você não consegue esconder algo deste Deus. Ele está vendo tudo. Ele vê um ajuntamento no escuro para arquitetar vingança, maldade, para arquitetar atividades injustas, para criar fofocas, quando deveria esses ajuntamentos financiar paz, financiar perdão. Ele está vendo. Ele percebe nossa cultura, a cultura da igreja, a prática da igreja, muitas vezes dominada pela armadilha do dinheiro, pelos chicotes da fama, por interesses, por glória própria. Ele vê olhares cinzentos de cobiça sexual, quando deveriam ser coloridos de amor. Ele ouve nossos salgados desejos consumistas, que exigem em Deus que esteja satisfazendo todos eles. Ele vê, ele ouve, está tudo exposto. O povo de Deus é propriedade de um Deus onisciente. Você não tem como fugir disso. Mas também, o povo de Deus é propriedade de um Deus justo. Versículo 7 e o final do versículo 9 nos mostram isso. Jesus continua a parábola, e eis que surge uma primeira solução para o problema da figueira não estar dando frutos, que é a palavra do dono da figueira. Olha, já tem 3 anos, chega, corta a figueira, não aguento mais. Detalhe importante no texto: talvez, do tipo talvez, signifique 7 anos. Porque, segundo Levítico, capítulo 19, versículo 23 e 25, toda vez que se plantava uma árvore frutífera, os primeiros 3 anos é da terra. Nem adianta se importar, não é seu. O 4º ano é do Senhor, então você tem que mandar para o templo, também não é seu, nem precisa se preocupar. A partir do 5º ano, você iria ver se não tinha alguma coisa para você, para uso próprio, seu. Então, o 5º, 6º, 7º, pode ser isso, pode ser que não. De todo jeito, chegou um momento em que o dono da figueira está dizendo: corta, não dá fruto, não serve. O final da parábola é a mesma coisa. O viticultor diz para ele, dá uma outra solução e diz: se não der certo, ela é sua, você pode fazer o que quiser com ela, manda cortá-la. Veja, meus queridos, como isso é importante. Deus não apenas vê, Ele não fica vendo, assistindo e tenta saber o que vai dar. Ele é justo. Ele está vendo o que está errado e é justo para lidar com o pecado, para lidar com essa condição. Ele se indigna com a falta de vida. Ele está indignado porque não tem fruto. Ele se indigna com a falta de vida. Nós não somos um povo que fomos chamados para viver do nosso jeito, do nosso modo. Nós somos um povo que fomos chamados para viver do jeito de Deus, revelado em sua palavra. Não do nosso jeito, não com nossas vontades, não com nossos interesses, aquilo que a gente acha que vai dar certo, ou que talvez vai dar certo, que pode ser bonitinho, que pode ser agradável. Deus não é como muitas vezes os pais, ou Deus não se relaciona conosco como muitas vezes os pais se relacionam com os filhos. Tampam o ouvido, o menino está subindo na parede, a criança está botando fogo na casa. Não estou vendo nada. Está passando a mão na cabeça. Deus não faz isso. Quando chega o momento do abate, é o momento do abate. Então, precisamos entender que não estamos de férias. O povo de Deus não é um povo que foi para um oásis no deserto. Ele está peregrinando no deserto. E ao ser peregrino em terra estranha, ele não foi chamado para confundir-se no meio da cultura ou
reproduzir esta maneira de viver. Reproduzir a maneira de se relacionar com o dinheiro, a maneira de se relacionar com o amor, de ter relacionamentos pessoais, de se relacionar com a religião, de se relacionar com a igreja, de se relacionar com o trabalho. Não é para reproduzir o jeito do mundo viver. É para iluminar com um novo tipo de vida, com frutos, com vida espiritual, vida nova. Deus se indigna com a falta de vida. Ele é justo, por isso se indigna. Mas ele não apenas fica indignado. Um Deus justo que tem um povo como sua propriedade é um Deus que tem autoridade para cortar. A parte dura da parábola é que ele diz que vai cortar e no final o viticultor diz: se não der certo, corta. A parábola é sobre Israel, em primeiro lugar. Uma figueira sem frutos na cultura de Israel era símbolo de maldição, sabe? De problema nacional, calamidade pública. Jesus está quase que literalmente dizendo: vocês estão em estado de calamidade, num estado de maldição. Vocês se acham serem povo de Deus, mas não percebem a própria miséria de suas almas e a carência de arrependimento. Este povo, na verdade, foi chamado imediatamente ao arrependimento depois que Cristo subiu aos céus e o Espírito desceu em Atos capítulo 2. Isto porque, ao acharem que eram povo de Deus, não viram que na cruz Cristo encravou todas as ligações que tinham eles como povo de Deus. Eu sou povo de Deus por linhagem de Abraão, não é mais. Sou povo de Deus por sangue, não é mais. Sou povo de Deus por circuncisão, não é mais. Precisa se arrepender. Foram cortados. Portanto, não podemos perder o propósito pelo qual existimos como povo de Deus. É para sermos um canal de bênçãos. É para sermos uma mão para oferecer Cristo às nações. É para sermos ou termos uma cultura do reino no meio de um mundo corrupto e caído, cheio de morte, de vida de morte. Pense, para que existimos como povo de Deus? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há uma razão para existirmos como povo de Deus. E essa primeira razão, a maior de todas, tem a ver com este Deus e não conosco mesmos. Tem a ver com servi-lo, tem a ver com amá-lo, tem a ver com desejá-lo e tem a ver com compartilhá-lo, torná-lo querido, torná-lo visto em nós mesmos. Quer dizer, o Deus que é rico em compartilhar poderia ser conhecido como aquele que só retém? Não pode. O Deus que é generoso em amor seria reconhecido como um Deus mesquinho por meio de nós? O povo do Deus que é assim, exibe o Deus que é assim. Não nosso próprio mal, nosso próprio pecado. Quer dizer, se Deus é rico em misericórdia para com pecadores como cada um de nós, por que nossa comunidade iria transparecer ao mundo orgulho? Se a primeira bem-aventurança é humildade, ele se indigna com a falta de vida e tem autoridade para cortar. O povo de Deus é propriedade de um Deus justo, mas também, e por fim, o povo de Deus é propriedade de um Deus gracioso. Graças a Deus sempre tem um mas. O texto tem uma reviravolta no versículo 8 e 9, especialmente no versículo 8, em que o viticultor vai dar uma resposta. Quer dizer, ele tem uma ideia, ele tem algo para dizer: Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e ele ponha estrume. Eu vou cuidar dela, me dedicarei a ela, me doarei a ela para o benefício dela. Então, deixa ainda este ano. O texto tem como, ele aparece, o versículo 8 aparece como um grande mas.
Semelhante a você ler Efésios capítulo 2, do versículo 1 em diante, aí você vai lendo pecado atrás de pecado, pecado, morte espiritual, filhos da ira, até que entra no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. O negócio muda de repente, por causa da graça de Deus. É curioso que o texto fica sem conclusão, é verdade, não tem a conclusão. Mas como é sobre Israel, a conclusão é que Israel falhou, foi cortado, enfim. Havia um propósito para tudo isso. Mas o chamado ao arrependimento continua. E a manifestação de Deus como gracioso continua. Tanto que o texto está mostrando que este Deus gracioso é um Deus que concede condições de arrependimento. Deus concede condições de arrependimento. Ele aceita a proposta do viticultor. Eu vou cuidá-la. Ok, então cuide dela. Vamos esperar por um ano. Foi aceitada a condição de arrependimento. O tempo da paz foi inaugurado. O tempo do arrependimento foi inaugurado. É a bondade de Deus, Romanos 2,4, que nos conduz ao arrependimento. Cristo, quando chega e começa a pregar, o tempo chegou, se cumpriu. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Este é o tempo, este é o momento. Deus está concedendo condições de arrependimento em Cristo. Mas a mais, Ele não nos deu o seu Espírito, não nos deu o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Há graça sendo derramada. Portanto, pondere sobre isso. Pense sobre isso. Este é o momento, este é o tempo. Deus está dando condições. Existe um Espírito do qual permeia as veias da igreja e dele eu preciso me apossar. Dele esta igreja precisa se apossar. Dele precisa para que haja vida, para que haja mudança, para que haja transformação, para que haja quebrantamento. As palavras de João Batista em pregação ao mesmo povo que Jesus pregou, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Você não tem como fugir disso. O povo de Deus, o povo deste Deus onisciente, justo e gracioso, precisa sempre lembrar que Ele espera de nossos frutos. Não tendo, você vai ter que lidar com esse Deus onisciente e justo, e graças a Deus é um Deus gracioso. Pastor, eu preciso de mais detalhes. Eu preciso saber especificamente o que seria eu me arrepender. Ou o que seria arrependimento. Tome como exemplo o Catecismo Maior de Westminster, pergunta de número 76, o que é arrependimento, do qual assim se responde. Arrependimento é reconhecer e sentir o perigo, a torpeza e o horror do pecado. É se ver como pecador. Você precisa ter este estalo na consciência: sou pecador, estou em caminho errado, estou andando de um modo torto, estou tropeçando na mesma pedra sempre. É também entristecer-se por tal condição contra um Deus tão bom e magnífico, e este sentimento o leva a abominar e a abandonar o pecado e se voltar para Deus. Quantas vezes o nosso problema de arrependimento tem a ver com o fato de que nós somos pegos no pecado e não com o fato de que o nosso coração pecou contra um Deus bondoso, justo, gracioso, maravilhoso, magnífico e belo. O problema é que nós somos pegos, aí não tem como fugir. Não adianta, eu tenho que confessar. Aí é fazer o quê? É disciplina. Fazer o quê? Mas se eu não fosse pego... esse é o problema, não é? Sempre é o problema. É porque a gente foi pego. Arrependimento genuíno tem a ver com entender que esse pecado foi contra Deus. É isso que faz toda a diferença. É isso que produz nova vida. É isso que faz querer abandonar o pecado e abominá-lo, com a intenção de andar em novidade de vida nos caminhos da obediência, do amor a Deus, do amor ao próximo. Arrependimento gera mudança. Gera querer andar em novos caminhos, querer obedecer a Deus, porque sabe-se que se pecou contra Deus. Em primeiro lugar, Deus concede, esse Deus gracioso concede condições de arrependimento. Mas veja,
Ele é paciente para esperar os resultados. E isso é muita graça. Muita graça. O texto diz, espere ainda um ano. É muita graça Deus ser paciente para esperar os resultados, porque o texto está imperando meio que por trás de toda essa imagem de condenação de Israel, o chamado arrependimento. Essa é a única solução. Você tem que se arrepender. A igreja tem que se arrepender, tem que reconhecer seu pecado e se arrepender, mas Deus não espera que frutifiquemos como um fenômeno da internet. De um dia para o outro a igreja virou o céu, era o inferno, eu não sei o que aconteceu, mas agora as pessoas estão flutuando. Existem sinais de vida que devem ser dados. Sabe? A gente não espera de um bebê de 1 ano e meio o mesmo que uma criança de 5 ou 10 anos. Mas ambos, ainda que haja essa diferença de quase 10 anos entre um bebê de 1 ano e meio e uma criança de 10 anos, por mais que hajam muitas diferenças, ainda assim existem sinais claros de que ambos estão vivos, de que ambos estão saudáveis, apesar de alguns sinais serem diferentes dos outros. Mas ainda assim a gente sabe quando uma criança de 1 ano e meio está saudável. A gente sabe quando um bebê de 9 meses está saudável. Ninguém precisa virar e dizer, mas seu bebê não está andando, não está saudável. Não é o momento, ele ainda vai aprender. Mas ele está muito bem, está saudável, a vida nele. Ele vai crescer e ele vai crescer. A vida vai fluir e vai fluir e vai fluir. A igreja vai crescer, a árvore vai começar a dar um fruto aqui, outro ali, e de repente vai ter um monte. Espere ainda um ano. Pense sobre isso. Isso pode ser uma grande paz para o seu coração. Você não precisa ficar se comparando com fulano de tal, que já tem 50 anos de igreja, e você que tem 3 anos de igreja, se comparando com o pastor, com a oração de não sei quem, com a sabedoria de não sei quem. Você vai se destruir assim. Você precisa simplesmente caminhar. E crescer. Não dá para comparar a comunidade daqui, esta congregação, com outras. Você não pode ficar fazendo isso. Existem histórias diferentes, pessoas diferentes, localidades diferentes, contextos diferentes. As pessoas são diferentes. O que você tem que fazer, o que nós temos que fazer, o temor que nós temos que ter, é se não tem sinal de vida. Aí é um problema. Mas se é 3 anos, se tem um sinal de vida como se tivesse 3 anos, ou um sinal de vida como se tivesse 20 anos, ambos estão tendo sinal de vida. E também não pode, é claro, ficar estagnado, né? Aí isso não seria saudável. De todo jeito, que nos arrependamos de todas as vezes que perdemos essa perspectiva de crescimento, de que Deus é paciente conosco, e a gente perde isso e acaba se atrapalhando no meio do caminho, querendo fazer mais do que, correr mais do que a perna aguenta. Eu tenho um filho de 1 ano e meio. De vez em quando ele inventa de correr. E nos primeiros 3 passos, quando começa a acelerar, pum, cai no chão. Faz parte do crescimento, ok, mas ele está aprendendo e ele vai aprender. Uma igreja precisa aprender a crescer. Todo mundo quer que ela cresça, mas ela precisa aprender a crescer. E para isso, ela precisa estar disposta a arrepender-se. Ela precisa estar disposta às mudanças. Ela precisa estar disposta a arrepender-se dos vícios que já entraram na igreja. Nós devemos nos arrepender de muitas vezes que nos relacionamos com a igreja por mera religiosidade. De muitas vezes que nos dispomos à igreja só porque é cultural, meu pai fez assim, minha mãe fez assim, meu avô, meu tio, eu acho que é isso aí, eu tenho que fazer isso daqui também. A gente tem que se arrepender de muitas vezes que nos vemos na necessidade de orar por causa da nossa cobiça miserável que nos colocou em situações complexas da vida. Aí Deus olha pra gente e diz, agora você volta correndo, né? Errou, e agora que o mundo se virou contra você, você está aqui como se nunca tivesse feito nada de errado.
Às vezes a gente faz isso, a gente peca, o negócio dá errado e a gente corre para Deus como se a gente não tivesse feito nada errado. A gente precisa se arrepender de muitas vezes que somos insensíveis às necessidades do mundo, da alma perdida, da pessoa carente. Sabe, a igreja é como um grupo de salva-vidas, que às vezes acaba se preocupando mais com os benefícios da associação de salva-vidas, uns encontros, uns churrascos da galera de salva-vidas, do que de fato entrar no meio do mar para salvar gente. A gente fica lá, sentado na brisa, sei lá fazendo o quê. Perde o propósito, a razão de existir, a razão pela qual servimos um Deus que é o Deus que a gente diz que serve. Então, lembre-se disso, nós sempre expomos aquilo que somos, e as pessoas veem e Deus vê. Deus vê a nossa igreja, Deus vê essa congregação, Deus sabe o que aqui acontece, Deus vê cada conversa, Ele ouve cada detalhe, e a justiça nele para lidar com cada problema que surge, e a graça o suficiente para nos motivar a buscar o arrependimento, a buscar a mudança. E assim, por fim, então, que reconheçamos nossa sequidão espiritual. Que reconheçamos que muitas vezes estamos buscando água em terrenos secos. A gente está cavando cisternas, buracos para achar uma fonte em terra seca. Isso se chama idolatria. Reconheçamos nossa sequidão espiritual. Olhemos também para a cruz como o adubo que a igreja precisa. Cristo está no texto ali, sendo o viticultor, sendo aquele que vai cuidar da planta, que vai adubá-la. Ele mesmo é a água que precisa ser regada aqui, a vida que precisa fluir nas veias deste corpo, desta comunidade. Ele mesmo é a paz que aqui se estabelece. Na verdade, Ele é quem foi cortado da terra dos viventes, foi como que plantado na terra para ser a verdadeira figueira, no qual somos enxertados para dele receber vida. Ele é a verdadeira figueira, Ele é a verdadeira videira, Ele é tudo que precisamos. Olhemos para a cruz como adubo que a igreja precisa e busquemos conhecer a Deus em tudo que Ele é e diz ser, como revelado em Jesus nas Escrituras. Em outras palavras, um povo que peca é geralmente um povo que não conhece a Deus. Ou pelo menos imagina que Deus seja algo do qual liberte esta possibilidade. Conhecer a Deus implica em ter uma nova prática, uma nova atitude, um novo comportamento como povo de Deus. O povo de Deus não pode esquecer, em hipótese alguma, que é propriedade de um Deus onisciente, justo, gracioso, que espera de nossos frutos. Daqui a 2, talvez 3 minutos, eu vou dizer a seguinte frase: esta mesa não é a mesa da congregação presbiteriana no Parque Laranjeiras, é a mesa do Senhor. Esta igreja não é só a placa, ela é do Senhor. Existe alguém que é dono dela, alguém que é justo, alguém que é onisciente, alguém que é gracioso, que espera de nossos frutos. Amém? Convido a fechar em seu